E se você pegar a Dilma, que foi torturada pela ditadura, se tornou a primeira presidenta do Brasil, aí sofreu um golpe de Estado, saiu com apenas 8% de aprovação, um golpe midiático, e hoje sabemos financiado pelo Departamento de Estado norte-americano. A Dilma se torna a presidenta do Banco dos BRICS, e hoje ela é a principal responsável uma das principais responsáveis pela derrocada do imperialismo norte-americano. O imperialismo norte-americano hoje está em queda livre. A Dilma assumiu a presidência do Banco dos BRICS no começo desse ano e desde então a expansão dos BRICS foi intensamente acelerada. Teremos agora, no começo de agosto, a cúpula dos BRICS. Para quem não sabe, BRICS é um grupo econômico que envolve Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por isso as letras, o S é de South Africa, que é África do Sul. Pois bem, até agosto, ou seja, até a cúpula, os BRICS vão incorporar mais 5 países. Ainda não se sabe exatamente quais. Porém, o Banco dos BRICS, do qual a Dilma é presidenta, já fez aliança com mais de 100 países. 100 países! Entre os que já firmaram aliança, já assinaram, e os que estão aí na fila. Também, o BRICS tem 41 pedidos de entrada. 41 países já pediram para entrar no BRICS. Já eu te leio qual é a lista. E o principal objetivo é o quê? É acabar com o monopólio do dólar. Para quem não sabe, o mundo não foi sempre, imagina um mundo 100 anos atrás. Você acha que as transações internacionais eram feitas como? Eu vou te falar, não eram feitas em dólar. Começaram a ser feitas em dólar entre os anos 70 e os anos 80. Teve uma crise mundial muito grande, que foi a crise do petróleo, principalmente nos anos 80, começo dos anos 80. Ali, os preços, principalmente na Europa e Estados Unidos, olha, foram para cima, os preços se elevaram muito na Europa e nos Estados Unidos. Era uma crise enorme do petróleo. Os países, principalmente os países mais ricos, começaram a ter crise econômica, coisa que para eles não era uma coisa comum. Então, uma das soluções para acabar com aquela crise nos países mais ricos foi a seguinte. Até então, quando um país tinha reservas internacionais, as reservas eram em ouro. Então, se um país como o Brasil tivesse ali numa crise e quisesse, vamos imprimir mais moeda aqui para dar dinheiro para a população, para girar a economia, o que o Brasil precisava ter? Ouro. Se não tivesse ouro, não conseguiria. Ok. Depois daquela crise, não. Mudou. O ouro já não era mais o que precisava ter, era dólar. E a partir de então, todas as transações internacionais eram feitas em dólar. Não interessa, nossa, o Brasil está comprando da China em dólar. Mas o Brasil tem uma moeda, a China tem outra. Não importa, é em dólar. Olha, mas a Tailândia está comprando da Indonésia em dólar. E todos os países tinham que ter reservas cambiais, além de ter reservas em ouro, em outras coisas, em dólar. Hoje, quando você fala, nossa, o Brasil tem 350 bilhões de dólares em reservas cambiais. Por quê? Porque é em dólar, tem que ser em dólar. Ok. Então, aquilo fez com que os Estados Unidos tivessem uma hegemonia no mundo inteiro. Não tinha mais como acabar o Império Norte-Americano. Eles podiam utilizar as táticas imperialistas deles contra qualquer um. Se os Estados Unidos passassem por qualquer crise, isso aconteceu em 2008, está acontecendo nesse exato momento, sabe o que eles fazem? Imprimem mais dólar e dane-se. Então eles nunca vão passar por crise, eles sempre seriam o país mais rico do mundo. Sempre, porque eles têm infinitos dólares, é só imprimir mais. Porém, e se todo mundo parar de usar o dólar? O que acontece? Acontece que aí, quem quiser ter reserva, quem quiser imprimir mais dinheiro, não vai precisar de dólar. Não. Vai precisar ter outras coisas. Ouro, ou o petróleo, ou qualquer outra coisa. Então, o que está acontecendo agora? E isso começou a se acelerar quando começou o conflito na Ucrânia, mas agora, depois que a Dilma entrou no Banco dos BRICS, está se acelerando rapidamente. Países com economias multibilionárias, alguns com economias trilionárias, estão parando de usar o dólar. Se eles param de usar o dólar perde o seu poder. Se o dólar perde o seu poder, o que acontece é que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, quando uma crise atinge os Estados Unidos, eles não vão mais poder imprimir dólar. Porque se eles imprimirem dólar, sabe o que vai acontecer? O dólar vai desvalorizar. Tem muito dólar na praça, ninguém está querendo esses dólares, então o dólar vale cada vez menos. É a lei da oferta e da procura. Hoje não. Eles podem imprimir dólar, todo mundo quer dólar, então não muda muito a cotação do dólar. Quando muda, sempre é a favor dos Estados Unidos. Eles conseguem, inclusive, manipular a cotação. Olha o que está acontecendo na Argentina. Para quem não sabe, das 10 maiores empresas do mercado financeiro do mundo, que são as gestoras de ativos, que compram ações de outras empresas, 7 são estatais norte-americanas. Você sabia disso?
7 são estatais, companhias que pertencem ao governo norte-americano, das 10 maiores gestoras de ativos do mundo. O que essas empresas fazem? Quando tem um país com um governo progressista, com um governo que quer independência do imperialismo norte-americano, quando é um país pequeno, um país menor como a Argentina, fica muito fácil de manipular o câmbio, de manipular a cotação da moeda. Então eles causam uma inflação gigantesca, eles começam a vender. Vamos pegar o peso argentino e vender. Se você está vendendo empresas trilionárias só vendendo, o que acontece? O dólar lá sobe. O dólar na Argentina subiu mais de 10 vezes desde que assumiu o governo do Alberto Fernandes. Soma isso ao fato de que o governo anterior lá contraiu dívidas com o FMI. Então temos hoje FMI, Banco Mundial e outros bancos que funcionam assim. Quando os Estados Unidos criam uma crise em determinado país, esse país fica em crise, precisa de dinheiro para sair da crise. Vai recorrer a quem? Ao FMI. O FMI empresta dinheiro com juros abusivos e aí fala, peraí, eu te empresto dinheiro, mas eu vou me meter na sua política econômica. Agora você precisa de uma política de austeridade. Vamos aí fechar a torneira e fazer com que as pessoas ganhem cada vez menos. Vamos aumentar os impostos aí, para as pessoas pobres. Vamos ferrar a população. É isso que acontece. O Brasil estava nessa aí até o começo do governo Lula lá em 2003. Aí o Lula pagou a dívida, se tornou até credor do FMI. Depois identificaram o problema. Peraí, não podemos depender desses bancos aí. Criaram o Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS vai fazer o oposto. O Banco dos BRICS já fechou um empréstimo para a Argentina que faz o seguinte, olha, a gente fecha o empréstimo, vocês pagam aí com os juros que não são abusivos, mas vocês têm que investir em social, em desenvolvimento, em industrializar o seu país. Diferente do FMI que mandava os países venderem suas riquezas, privatizarem suas empresas que são seu patrimônio para pagar a dívida. Ó a diferença. Se você imagina, aqui Brasil, o FMI mandava o governo privatizar tudo, entregar o nosso petróleo, entregar a Vale do Rio Doce, entregar a Eletrobras, entregar tudo para pagar a dívida, lá nos anos 90. Se era o Banco dos BRICS, ia dizer, não, você vai ficar mais pobre se você fizer isso. É ruim, você tem que se industrializar para ficar mais rico, aí você me paga a dívida, você nem vai precisar mais do meu dinheiro, só vai precisar para impulsionar mais o seu crescimento, impulsionar mais ainda. Ó a diferença de mentalidade de quem tem a caneta que assina o cheque, quem tem a chave do cofre. Pois bem, eu vou te ler aqui a lista dos países que querem entrar nos BRICS. Esses países já se comprometeram a parar de usar o dólar 100% em transações internacionais. Aí você vai falar, eita caraca, Thiago, ferrou para os Estados Unidos. Ferrou mesmo, e a Dilma está em tratativas com eles sem parar, fora o governo chinês, o governo russo, todos eles. Mas o Banco dos BRICS, a chave do cofre, está com a Dilma e com os chineses. Vamos lá, países aí. Afeganistão, Argélia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bielorrússia, Egito, Indonésia, Irã, Cazaquistão, México, Nicarágua, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita, Senegal, Sudão, Síria, Emirados Árabes Unidos, Tailândia, Tunísia, Turquia, Uruguai, Venezuela e Zimbábue. Todos esses países já pediram, queremos fazer parte aí do grupo econômico chamado BRICS. Olha só o momento histórico que estamos vivendo. Eu estava lendo algumas notícias lá dos Emirados Árabes Unidos, e eles estão falando o seguinte, se os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita entrarem nos BRICS, o dólar acaba imediatamente, é praticamente instantâneo. Vai ser um colapso no sistema financeiro norte-americano. Se os maiores produtores de petróleo do mundo, que são esses dois países, simplesmente do dia para a noite falarem, peraí, eu agora estou negociando petróleo com a Rússia, com a China, com não sei quem, não vou mais fazer em dólar. Vamos fazer na moeda de um dos dois países. E os BRICS estão lançando aí a sua própria moeda. Não é uma moeda que você vai ver uma nota dessa moeda, você vai ver a moeda, não. É uma moeda digital para as transações internacionais. E aí os países vão querer ter qual moeda nos seus bancos aí, nas suas reservas cambiais? Vamos falar no futuro. Nossa, o Brasil tem 350 bilhões de dólares em reservas cambiais? Ou vamos falar, o Brasil tem não sei quanto da moeda do BRICS em reservas cambiais? Que dólar? Quem que é dólar? Sai dólar. Os Estados Unidos se tornam um país grande, ainda um país rico, né? Porque roubaram dos outros países por décadas, mas o dólar perde o seu valor. Se tornará um país sujeito a enfrentar crises como qualquer outro. Se falar, vamos imprimir mais dólar, aí vai ter inflação, aí vai ter problemas de imprimir mais da moeda. Nenhum país hoje, nenhum grupo econômico hoje no mundo pode simplesmente sair imprimindo mais moeda sem ter as consequências disso. Só os Estados Unidos. Então isso está rapidamente acontecendo nos últimos meses. Eu peço aí sua inscrição no canal porque a gente precisa
obviamente, fortalecer o progressismo e fortalecer a luta contra esse imperialismo. Falou!